Hoje a gente está aqui com Geisa Araújo, né? Que é a nossa psicóloga aqui. E aí, Geisa, como é que tá as coisas aí? Tudo tranquilo? Fala um pouquinho pra gente aí. Essa primeira semana de aula aí, muita reunião, muita coisa, e aí? Então, né, André? Primeira semana é sempre mais difícil, né? Bem puxado, bastante reunião. Estamos fazendo uma sondagem mesmo com os alunos, né? Tentando identificar como que esses alunos estão chegando na escola depois de 2 anos sem aulas presenciais. Então, estamos aí conhecendo a turminha que está chegando também, revendo os antigos, né? E é isso aí. Mas tranquilo não tá não. Mas a gente está caminhando, né? Se preocupa lá não, tá? Conversa aqui comigo, não precisa o rabinho de olho assim não. Ela tá assim, gente, ó. Com a câmera. Aqui, esquece lá um pouquinho. Ô Geisa, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Vamos partir para coisa um pouco mais... A gente está vivendo aí, saindo, em nome de Jesus, né? Saindo de uma pandemia mesmo. O quão você acha que afetou essa pandemia em relação a essa sua área aí? Você percebeu algum diagnóstico aí? Como é que funciona em relação a isso? Afetou todo mundo, né? Esse momento de isolamento, mudança de rotina. As crianças geralmente estavam acostumadas com sair com os pais, finais de semana, rever os amigos, ir para a escola, que era um momento muito prazeroso das crianças, rever a professora, ver os coleguinhas. Então nós perdemos isso, né? Então as crianças, elas estão chegando, crianças, adolescentes e até nós também, adultos, estamos voltando depois desses 2 anos, todo mundo aí precisando realmente de uma atenção especial. Então nós vemos aí muita incidência de crianças e adolescentes com ansiedade. Aumentou essa demanda? Demais, você acha que principalmente a ansiedade. Aumentou muito. Entendi. E aí a gente tem... Essa situação de psicólogo na escola, hoje em dia, é uma situação obrigatória nas escolas? Sim, é isso? Não estou falando besteira não, né? Na verdade, assim, estamos aí lutando para conseguir garantir isso em escolas públicas, que ainda não está no Congresso, mas ainda não está ainda em evidência, né? Entendi. Então não foi ainda sancionada essa lei. Mas estamos lutando aí para conseguir. E me fala uma coisa, eu sei que existe uma diferença entre a psicologia particular, vamos dizer assim, clínica, né? Sim. E essa psicologia escolar. O que diferencia? Para não ter aquela situação que eu estava até conversando com o Eliane hoje de manhã, né? Nossa diretora está até ali nos observando. Nessa diferenciação, né? Que é aquilo que você falou também nas reuniões. Para não chegar pai aqui perguntando, faz um lado, não sei o que e tal, então... Isso. Assim, a escola ela se preocupou muito nesses primeiros dias de aula em esclarecer para os pais realmente qual é a função do psicólogo escolar. Como você disse, muita gente confunde, acha que o psicólogo escolar vai tratar de transtornos, de ansiedade, de depressão. E algumas pessoas até comentaram comigo, né? Minha filha está com ansiedade, que bom que agora tem uma psicóloga na escola. Então o trabalho do psicólogo escolar está mais voltado para a questão da aprendizagem, para a dificuldade de aprendizagem, para os transtornos de desenvolvimento cognitivo, social e assim por diante. Então, assim, a questão de ansiedade, depressão e outras coisas a gente trata na clínica. Entendi. Aqui na escola nós não vamos tratar transtornos. Aqui na escola nós vamos estar em parceria com a coordenação, em parceria com os professores, tentando identificar quais são os alunos que estão com dificuldade de aprendizagem, porque assim, hoje em dia existe uma diferenciação entre falta de interesse, que existe, e dificuldade de aprendizagem. Então, às vezes a gente olha e fala, nossa, fulano não quer nada, mas na verdade fulano talvez esteja com uma dificuldade, não sabe expressar isso, não sabe demonstrar isso. Então nós vamos estar aqui na escola justamente para tentar identificar essas dificuldades de aprendizagem para a gente entrar com um tratamento. Vão ter casos que a gente vai precisar encaminhar para um psicólogo clínico, né? Então se o aluno, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, o aluno está enfrentando uma depressão, né? Ele teve um problema familiar, ele perdeu alguém da família, alguém que ele gostava muito, mas isso está afetando ele na escola. Ele não está conseguindo ter um bom rendimento, está conseguindo aprender, ele não está conseguindo focar. Então esse trabalho vai ser feito na clínica. Ele precisa vencer essa depressão, né? Para que ele venha conseguir desenvolver aqui. Então é um trabalho mútuo, né? Um trabalho... Você vai dar um indicativo para o pai, presta atenção, leva lá alguma coisa, esse tipo de coisa A gente vai, por exemplo, percebeu ali que o menino está muito isolado, o menino está muito... Então, a gente precisa saber o motivo pelo qual esse aluno não está querendo ter interesse. Então,
Então, percebemos ali a dificuldade daquele aluno, chamamos a família, encaminhamos ele para um psicólogo clínico, ou para um neuro, dependendo da situação, né? Ou uma fono, ou um neuro, Sim. e assim vai depender do caso. Então, encaminhamos o pai, com o interesse que ele tem, é claro, de ver seu filho desenvolver, ele vai procurar o profissional, e aí nós vamos ter aqui um apoio pedagógico na escola. Esse apoio aqui é pedagógico, é psicopedagógico. Então, juntamente com os professores, nós vamos estar criando estratégias para conseguir atingir o nível de satisfação que a escola deseja daquele aluno. Então, é óbvio que a gente não está aqui para fazer milagre. Sim. É uma parceria, família, escola, né? Todo mundo que envolve ali o dia a dia daquela criança. E aí, vamos supor que a criança é realmente comprovado que ele tem uma dificuldade, por exemplo, de ler. Dislexia, que nós chamamos, né? O transtorno da dislexia. Esse aluno comprovadamente tem dislexia, então é óbvio que o professor, juntamente conosco, né, vamos criar uma estratégia para como que nós vamos fazer a avaliação desse aluno. Esse aluno ele pode ser avaliado igualmente os outros? Entendi. Ou ele precisa de uma avaliação diferenciada? Ou ele precisa de uma explicação mais direcionada? Ele precisa de um apoio aqui individual? Então, todas essas coisas estarão sendo aplicadas para que o aluno venha também, é óbvio, né, ser incluído de uma forma justa, né? Entendi. Pô, que legal, cara. E deixa eu te falar uma coisa. Quanto tempo de Oxadai? Porque tem uma história aí, né? Eu entrei aqui na escola em 2013. Fazendo outras funções. Você está quanto tempo que você está na área de psicologia? Na área de psicologia eu me formei em 2020. 2020. A Oxadai tem uma participação nessa formação sua? Existe uma... Sim, com certeza. Até porque foi um período muito difícil conciliar a sala de aula com a faculdade. Você sabe que aqui em Canaveiras não tem faculdade, então tinha que me deslocar. Você é sofredora do ônibus, né? Sou. E aí tinha que me deslocar, então assim, a escola me deu também um apoio, um suporte para que eu pudesse conciliar trabalho com faculdade, né? Então assim, sou muito grata até por esse apoio, esse suporte que a escola me deu, porque era um sonho meu de fazer psicologia. E dentro da sala de aula, como professora, aqui na escola, como professora, foram 8 anos. Entendi. Dentro da sala de aula, trabalhando com o 5º ano. Então, Entendi. todos os anos com o 5º ano. Então, eu já tinha essa preocupação, né, de perceber quando um aluno não estava rendendo. Entendi. Começou bem, mas caiu. O que está acontecendo? Então, isso tudo começou a me despertar para esse lado. Foi por conta disso que você... Também. E outras histórias, né? Que eu não trabalho como professora só aqui. Já trabalho no município já há muitos anos, trabalhei muitos anos no interior. E já passei praticamente em todas as... Só não passei no ensino médio, né? Sim. Mas todas as áreas escolares já passei. Então a gente começa a identificar, né? Que sabemos que o emocional de um ser humano afeta a sua vida social, afeta a sua vida acadêmica e assim por diante. Então eu começava a observar isso, eu falava, olha... Começava a descobrir algumas coisas, começava a chamar os pais, encaminhar. Então, isso tudo me despertou para fazer psicologia, que já era um sonho meu antigo. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto menorzinho a criança, mais fácil de identificar? Essa pergunta é pertinente ou não? Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Existe uma situação da criança, do ser humano, vamos dizer assim, desenvolver alguma coisa que precise dos serviços de psicologia escolar, que é o que a gente está falando. Alguma situação que ele com 5, 6 anos não precisava e a partir daí ele desenvolve alguma coisa? Existe isso? Como é que... Geralmente, o que nós psicólogos sempre aconselhamos às famílias é: quanto antes procurar ajuda, mais fácil é o tratamento, mais fácil vai ser até para a criança entender o que acontece e até também para conseguir adquirir habilidades que antes essa criança não tinha. Então, quanto antes, melhor. Sim. Agora, cada caso é um caso, né? Cada situação é cada situação. E com relação a isso que você fala assim, de talvez não tinha e às vezes tem, porque existem transtornos que realmente não vai ser, a criança não vai nascer com ele. Entendi. Tem coisas que são desenvolvidas, tem transtornos, por exemplo, esquizofrenia, alguns casos, eles são mais evidentes na adolescência, né? O autismo nem sempre às vezes vai desenvolver a partir dos 2 anos de idade. Então, assim, em alguns casos tem uma idade para se aparecer os sintomas. Entendi. Entende? Em alguns casos não, alguns casos já vem mesmo. Entendi. A gente vive hoje eu percebo assim, Geisa, que eu não sei se não tinha tanto antes ou se não estava com tanto holofote como hoje, mas eu percebo hoje uma era assim de adolescentes assim ansiosos, uma coisa assim, sabe? Em que eu vou ser sincero contigo,
muitas vezes, hoje em dia eu já estou um pouco mais, até trocando ideia contigo, também aquela coisa, eu estou um pouco mais suave em relação a isso, mas eu achava que tudo era presepada. Porque, pô, já foi adolescente. Muitos pais usam isso. E usam isso, né? Porque, o que que você acha, assim, por que que você acha que tem tanto adolescente, assim, ansioso, com transtorno de ansiedade e tal? Isso é real e só a pandemia que tem culpa ou... A nossa era hoje é uma era mais tecnológica, uma era onde tem muitas distrações que na época sua, por exemplo, de adolescente, talvez não tivesse. Não tinha tanto, verdade. Existem vários fatores aí, ambientais, fatores genéticos e tudo mais. E às vezes é um erro quando o pai ele usa essa frase, né? Porque assim, nós não podemos medir o sofrimento do outro com a nossa régua. Sim. Então, a forma como nós enfrentávamos nossos problemas antigamente não é a forma que seria adequado para hoje, ou talvez nem exista hoje, né? Então, assim, existe uma correria diária das famílias, né? As famílias, cada um hoje tem suas obrigações. Então, às vezes, não tem aquele tempo todo que deveria administrar para uma criança, para um adolescente, um tempo adequado. Então, os adolescentes ficam muito no celular. Entendi. Há muito amigo virtual, é muito YouTube, TikTok. Muita tela, né, E é velho? muita distração, né? Que antes a gente não tinha isso. Então, essa questão assim, de dizer, presepada, isso a gente ouve muito, eu ouço muito isso. Principalmente quando os pais vêm falar. E ao contrário de ter pai que acha que o filho tem tudo? Também existe, mas é mais difícil, assim, é mais difícil. É muito, a gente vê muita justificativa, né? O que eu encontro muita justificativa, assim, quando a gente percebe alguma coisa que sinaliza, mas é porque eu também era assim, é porque talvez não, sabe? Então eu vejo muita justificativa. Acho que a gente tem que também tirar essa sensação de que procurou psicólogo, vai estar na psicóloga é porque é doido, é porque isso aqui. Não é isso, né, velho? Assim, o trabalho do psicólogo, até mesmo na escola, tanto na escola como na clínica, em qualquer área que o psicólogo trabalhe, nós trabalhamos com intervenção e com prevenção. Sim. Então, a criança, por exemplo, a mãe às vezes percebeu alguma coisa, levou a criança num psicólogo clínico, por exemplo. Eu acho que meu filho tem isso, e às vezes tem um achismo, né? E aí, quando chega lá, não é nada daquilo. Às vezes foi um período só, às vezes foi só um momento ruim, uma fase. E aí, depois a criança estabiliza e beleza. Já tem outros casos que a mãe fala assim, queria saber se está tudo bem, se está tudo certo. Então, um trabalho de prevenção, é um trabalho preventivo, de psicoeducação, de falar sobre emoções, de trazer para o adolescente, para a criança, que ele precisa verbalizar, que ele precisa expressar o que sente, que ele precisa falar sobre o que incomoda. Isso também é um trabalho importante, né? Não necessariamente que já tenha um problema, mas um trabalho de prevenção para que não haja. Ou percebeu pequenos sinais, vou logo aqui trabalhar isso para que isso não venha. Show de bola. Então você está me dizendo o seguinte, que na El Shaddai, as famílias que aqui estão conosco, elas serão bem assistidas, será feito um trabalho de... Tranquiliza o pai, El Shaddai, em relação a isso. O que ele vai ter aqui com nossa Geisa Psi? Assim, o pai El Shaddai, hoje, ele tem, além de uma infraestrutura perfeita, né, professores capacitados e tudo mais, esse acompanhamento veio apenas agregar o trabalho bem feito que a escola já vem fazendo, né? Então, com relação aos filhos serem bem assistidos aqui, isso aí, com relação a isso aí, os pais podem ficar tranquilos, porque aqui nós temos, né? Esse trabalho veio apenas somar o que já vinha sendo feito com excelência. E assim, né? Eu sempre falo assim, não se assusta se, por exemplo, o pai for chamado para conversar com a psicóloga, né? Não achar que tenha realmente um problema. Mas assim, às vezes a gente quer evitar que exista um problema, né? Então, é bom que os pais também eles tenham essa consciência que o trabalho da escola é em parceria com a família, é em parceria com outros profissionais. Se precisar encaminhar para um outro tipo de profissional, né? Que os pais venham ter esse entendimento de que tudo que é feito aqui é para o bem-estar da escola, dos funcionários e dos alunos, principalmente. Aqui na El Shaddai, você estará à disposição dos pais e alunos. Qual dia da semana? Segunda e quarta, manhã e tarde. Manhã e tarde. Isso. Das 8? Das 8 às 11h30, das 1h30 às 5h, mas se precisar estender um pouquinho também não tem problema, se precisar um outro dia, só é entrar em contato que a gente está à disposição. É um trabalho em conjunto, né? Com os pais e tal aqui. É um trabalho multidisciplinar que eu gosto de dizer, né?
além de ter os professores que estarão empenhados nessa tarefa, né? Tem o meu suporte, tem o suporte da coordenação, tem a direção da escola, então está todo mundo envolvido aí nesse trabalho para o melhor e a qualidade de vida e escolar dos nossos alunos, né? Que é o principal. Show de bola. Geisa, Valeu. obrigadão, tamo junto, porque somos todos. É o Shaddai.